Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por dizer à minha mãe que não vou convidar minha prima para o meu aniversário por causa do hábito dela? Minha mãe, 51, está me criticando por não querer convidar minha prima, 24, para minha festa de aniversário. A questão é que minha prima e o namorado dela têm esse hábito e não param de se esgueirar para fazer sexo, às vezes semi-publicamente, às vezes em público. Fui convidada para o aniversário dela há 6 meses em um restaurante, e quando trouxeram o bolo, eles não estavam em lugar nenhum. Meu tio, irmão da minha mãe e pai dela, me mandou procurá-la. E eu os encontrei fazendo sexo no carro dele, no meio do estacionamento, e ela me viu, sorriu e acenou, rindo com o namorado. Isso não foi a primeira vez que algo assim aconteceu, pois depois descobri que meu tio me mandou porque não queria flagrar a filha novamente, e os amigos dela já sabiam desse hábito, então se recusam a participar das suas fantasias de serem pegos no ato. Peguei minhas coisas e fui embora, e minha mãe me repreendeu porque disse que minha prima ficou chateada e envergonhada que eu simplesmente saí com cara de nojo, e que os amigos dela concordaram, alguns também foram embora. Contei à minha mãe o que aconteceu, e ela me disse que eu deveria ter aguentado para não causar um escândalo, mas eu disse a ela que sou uma mulher adulta e poderia ter saído mesmo sem motivo. Agora, meu aniversário é daqui a uma semana, e fiz planos para um final de semana na casa de praia da minha avó, e ela me deu permissão para usá-la e levar meus amigos. Enviei os convites, e quando minha prima descobriu, porque meu tio contou a ela, tendo ouvido da minha mãe, ela ficou confusa por não ter recebido um convite. Eu disse a ela que a amo, mas não a queria lá porque minhas amigas também estão trazendo seus namorados, como eu, e não quero que elas tenham que aguentar o fetiche dela e do namorado, porque isso nos deixará desconfortáveis. Disse a ela que é uma coisa fazer sexo, e outra é envolver outras pessoas na vida sexual deles sem o consentimento delas. Ela ficou furiosa, dizendo que eu a estava excluindo, e que não faria isso no meu aniversário, mas eu ri e disse que ela fez isso no próprio aniversário, então não acreditei, e preferia não arriscar que ela estragasse a minha festa. Então ela foi reclamar com minha mãe sobre isso, e ela tentou me forçar, e como moro sozinha e pago minhas próprias contas, ela não pôde. Então ela foi à minha avó tentar convencê-la a não me deixar usar a casa, mas eu já havia contado tudo à minha nona, e ela ignorou. Então agora minha mãe, minha tia e minha prima estão todas me incomodando por causa disso. Acho que tenho o direito de convidar quem eu quiser, mas talvez tenha sido muito dura. Eu e minha prima éramos amigas próximas, mas nos últimos meses tenho me afastado dela e me sinto um pouco mal. Eka. Eu apoio uma vida sexual saudável, mas no momento em que você precisa chocar outras pessoas com isso, eu traço uma linha. É totalmente inadequado fazer sexo no meio de uma festa de uma maneira que você queira que outras pessoas peguem você. Esse tipo de fetiche infringe nos direitos das outras pessoas e acho que você tinha todas as razões para não convidá-la e dizer o porquê. Talvez sugira à sua mãe que ela hóspede sua prima e o namorado naquele fim de semana para que ela possa brincar esse jogo estranho. Estou simplesmente espantada que todos estejam tentando pressionar você a convidar essas pessoas conhecendo a história delas. Ela está me dizendo que prometeu não fazer isso, ou simplesmente não trazer o namorado, mas eu conheço minha prima. Ela é muito ousada e impulsiva, e o relacionamento dela é relativamente novo, então ela pode tentar flertar ou se envolver com um dos namorados das minhas amigas, porque ela já traiu antes seu namorado de longa data. O que eu sei que é injusto, e ela pode não fazer isso, mas eu não quero nenhum drama no meu aniversário. E isso me faz sentir um pouco egoísta. Atualização. Ok, primeiro, quero agradecer a todos que me desejaram um feliz aniversário antecipado, eu realmente apreciei. E há algumas coisas que eu quero esclarecer. Por algum motivo, algumas pessoas que comentaram pareciam acreditar que minha mãe está convidada para a festa, ela não está. Vamos ter nosso próprio dia mãe-filha depois. Algumas pessoas também tiveram um problema com minha nona ter uma casa na praia? Tipo, uma coisa estranha para focar, mas tudo bem. Algumas pessoas foram realmente rudes sobre como lidei com tudo, ou com minha mãe, o que eu realmente não apreciei, mas me disseram que é assim no Reddit, então acho que deveria ter sabido ao postar aqui. É um pouco decepcionante, mas tudo bem. Mostrei meu post para minha mãe e ela ficou chocada, tive que traduzir tudo para ela. Ela não ficou muito feliz por eu ter decidido compartilhar um assunto familiar com estranhos da internet, mas quando eu disse a ela que minha prima estava compartilhando algo muito mais privado publicamente, ela deixou pra lá.
Ela se desculpou por tentar me pressionar a convidá-la. Como eu disse nos comentários, ela só sabia que eu a peguei uma vez, mas houve alguma confusão porque ela pensou que eu a peguei apenas no banheiro do restaurante, não no estacionamento, o que ainda é ruim, mas tipo, pelo menos há portas. Eu contei a ela pelo telefone e ela tem um pouco de dificuldade para ouvir, então eu acredito nela. Ela ligou para meu tio, irmão dela, pai da minha prima, e deu uma bronca nele depois que descobriu que ele me mandou procurar minha prima sabendo que eu encontraria. E por não ter dito nada quando ela e a esposa dele estavam me incomodando, sabendo o motivo pelo qual a filha dele não está convidada. Minha prima me bloqueou em tudo, e eu realmente não me importo, mas é estranho porque, o que diabos eu fiz? Ah, e acontece que minha tia sabia o que a filha dela estava fazendo, ela só acha que são questões privadas dela, o que é meio irônico porque... Bem... Eu e minha mãe decidimos deixar as coisas como estão por enquanto, e diminuímos o contato com eles. Ela está realmente desconcertada. Isso é tudo por agora, obrigada a todos pelos comentários gentis e úteis. Eu sou babaca por dizer à minha namorada que ela foi longe demais ao mexer com a irmã dela? Minha namorada, 25, tem pouco contato com os pais e a irmã mais velha. Ela tem um relacionamento difícil com eles. Ela se sentiu intimidada pela irmã, Cora, 31, enquanto crescia. Sua mãe estava frequentemente doente e deprimida, e seu pai viajava a trabalho por meses a fio. Eles eram meio pobres, então Cora trabalhava em vários empregos desde a adolescência e controlava e dominava seus irmãos em relação às tarefas domésticas e trabalhos escolares. Minha namorada guarda muita mágoa de sua infância desagradável e revidou sabotando coisas de Cora de maneiras bobas e mesquinhas. Cora se casou com seu namorado de 3 anos cerca de 6 meses atrás. Minha namorada voou para comparecer, mas agiu de maneira mimada para mexer com Cora. Foram coisas principalmente pequenas, como não confirmar os planos de viagem até o último minuto, fazendo com que Cora fosse obrigada a pagar mais pelas passagens de avião, mudando de ideia sobre o vestido frequentemente para que Cora tivesse que comprar e devolver roupas várias vezes. Houve algumas outras coisas também, como mexer com alguns planos organizados e recusar-se a fazer coisas para as quais se comprometeu. Eu realmente não gosto disso nem entendo, mas ela sente que é importante para equilibrar sua relação com a irmã. Onde sinto que ela foi longe demais é que na noite anterior ao casamento, ela teve uma longa conversa com o noivo sobre o quão difícil e pavio curto Cora pode ser. Ele tem um filho, 6, de seu casamento anterior, e ela sabia que planejavam ter mais filhos imediatamente após o casamento. Ela disse a ele que Cora odeia crianças pequenas e as intimidará. Os recém-casados acabaram tendo muitas brigas durante a lua de mel porque o noivo queria adiar ter filhos e mudar o quanto Cora se envolveria com seu enteado. Cora descobriu recentemente que os conflitos são porque sua irmã teve essa conversa com o marido dela, e ela tem explodido com minha namorada. Ela está chateada com a interferência da minha namorada porque queria ter filhos em breve, e minha namorada se sente justificada porque está convencida de que Cora seria uma péssima mãe. Eu disse a ela que não estava certo ela se intrometer no casamento da irmã apenas para mexer com ela, mas ela sente que nada do que disse é mentira, então ela estava moralmente certa em fazer isso. Temos tido discussões sobre isso e minha namorada agora está zangada comigo. Observação: já me perguntaram isso várias vezes. Cora é a mais velha, os pais dela se separaram depois que ela nasceu, depois se reuniram alguns anos depois e tiveram mais 3 filhos um após o outro. Minha namorada é a segunda mais velha. Os 2 mais novos são próximos tanto da minha namorada quanto de Cora e ignoram o conflito entre as duas. Cora trabalhou em empregos temporários diferentes para ganhar dinheiro extra antes de conseguir um emprego em período integral. Então, ao ser forçada a cuidar dos irmãos na adolescência e ser rigorosa com as tarefas domésticas e os estudos, a namorada se sente justificada em sabotar a irmã. Parece mais ingratidão do que qualquer outra coisa. Sua namorada precisa de terapia séria para controle de raiva e em geral. Nada disso é saudável ou aceitável. Não consegui apresentar uma imagem completa da infância da minha namorada em poucas linhas neste post, mas foi horrível. Ela cresceu sob o domínio de uma irmã frequentemente zangada e abrasiva. Ela gritava muito com os irmãos e brigava com os pais o tempo todo. Ela provia para eles, mas minha namorada sente que ela usava o dinheiro para justificar suas deficiências. Minha namorada diz que já passou por terapia e isso a ajudou muito. Concordo que ela não está lidando com a irmã da maneira mais saudável e que talvez seja melhor ela cortar todo o contato com ela. Ela não é assim em seus outros relacionamentos. Atualização. Minha namorada, Cia, e eu tivemos muitas discussões sobre o comportamento dela.
Ela ficou com raiva e terminou comigo. Ainda estou preso a ela por um tempo porque compartilhamos um apartamento com outros 2 colegas de quarto, e meu contrato termina em algumas semanas. Cia e seus irmãos têm discutido muito sobre isso, e aqui está o que eu descobri pelo que me contaram e ao ouvir o drama diário. Cia faz isso desde que eram crianças pequenas. Sempre que ela acha que Cora está sendo muito mandona e exigente, ela sabota estragando as coisas. Cora não tem ideia, ela pensa que Cia é desajeitada ou esquecida e apenas trabalha mais para consertar as coisas. Ela não percebe que Cia faz de propósito. Os irmãos mais novos sabem, mas ignoram. Cia já falou sobre Cora pelas costas algumas vezes no passado, dizendo que ela tem problemas de raiva e é má. Segundo Cia, todos sabem que ela é pavio curto e grita muito, mas as pessoas gostam dela porque ela os ajuda e resolve problemas. Ouvi Cora dizer a ela que sabe que Cia fala dela assim e aceitou isso. Mas ainda não achava que ela faria isso em seu casamento. O que realmente chocou Cora, no entanto, é que Cia a chamou de mamãe e disse que ela odeia crianças. Cora se vê como uma boa figura materna e não esperava isso de sua irmã. Todos os irmãos dependem de Cora como figura parental em vez dos pais reais. Então, Cora ajudou seus irmãos na escola, na faculdade e em praticamente todos os aspectos de aprender a ser adulto. Seus irmãos ainda a chamam primeiro para pedir ajuda com qualquer coisa. Até Cia faz isso. Há alguns meses, ela bateu o carro e entrou em pânico, ligando para Cora primeiro. Cora a guiou em tudo e a ajudou a lidar com o seguro. Cia ainda está convicta de que fez a coisa certa. Quando falou com o cunhado, ele ficou surpreso ao ouvir que Cora era pavio curto ou que gritava. Ele não tinha visto esse lado dela. Cia acha que contar a ele significa que agora ele não ficará chocado quando ver o verdadeiro lado dela, e eles terão um casamento mais forte. Cora e o marido resolveram seus problemas desde então e estão bem juntos novamente. Cia sente que suas ações realmente ajudaram Cora, então ela não tem nada do que reclamar. Acredito que seja mais provável que o cunhado tenha testemunhado essas discussões entre irmãos e percebido como as coisas são. Cora organiza o dia de ação de graças para toda a família e também organiza uma viagem de férias em família todos os anos. Em suas discussões, ela disse com raiva a Cia para não vir a esses eventos este ano, que não a quer lá. Cia reclamou com a mãe delas, e a mãe repreendeu Cora por tentar dividir a família. Cora explodiu e não fará o dia de ação de graças de jeito nenhum. Isso ofendeu muitas pessoas, e todos estão dando a ela maior bronca por reagir exageradamente. Cia tem certeza de que ela vai superar e organizar novamente. Estarei me mudando em breve e provavelmente não terei mais insights sobre esse drama familiar. Eu sou a babaca por dizer à minha amiga que não posso ser a dama de honra dela quando minha avó está morrendo? Eu concordei felizmente em ser a dama de honra para uma boa amiga quando ela ficou noiva em maio passado. Minha avó tem 102 anos, mas estava indo bem, considerando todas as coisas, até cerca de 2 semanas atrás. Então, o médico sugeriu colocá-la em cuidados paliativos porque ela provavelmente teria 6 meses ou menos de vida. Imediatamente depois que meu tio assinou os papéis dos cuidados paliativos, minha avó teve uma queda grave e começou a deteriorar rapidamente. É altamente provável que ela não viva mais do que alguns dias. O casamento da minha amiga é daqui a 10 dias. Hoje, liguei para minha amiga e expliquei a situação. Minha avó e a maioria da minha família estão no Colorado, o casamento é na Flórida. Tecnicamente, eu poderia voar para o Colorado para ver minha família, talvez ver minha avó se ela ainda estiver viva, e depois ir para a Flórida para o casamento. No entanto, sei que ficarei extremamente emocional e chateada, e honestamente, só quero estar com a família. Minha amiga é a única pessoa que conheço no casamento, e sei que seria impossível agir feliz e animada por ela. Minha avó é verdadeiramente uma das pessoas mais importantes da minha vida, e saber que ela está morrendo é incrivelmente doloroso. Então, disse a minha amiga que, embora seja uma escolha impossível, eu não sinto que posso participar do casamento agora. Eu sabia que minha amiga não ficaria emocionada, mas ela me disse que está profundamente magoada com a minha decisão. Obviamente, foi uma decisão difícil e talvez eu tenha tomado a decisão errada, mas também sinto que não seria capaz de ser nada parecido com uma boa dama de honra neste momento. Obviamente, há 10 dias do casamento, não é um bom momento para ter que cancelar, mas na minha opinião, esta é uma situação de emergência, e eu já pedi desculpas várias vezes à minha amiga. Tenho medo de que ela nunca supere a mágoa, e então eu teria perdido tanto minha avó quanto minha amiga. Atualização. Não muito depois de eu postar o post original,
minha amiga me mandou várias mensagens dizendo o quanto eu a estava magoando por não encontrar uma maneira de tanto me despedir e lamentar pela minha avó quanto estar presente em seu casamento. Ela falou muito sobre como gastou muito tempo e dinheiro planejando o casamento, como tem muito poucos amigos íntimos e como realmente precisava do meu apoio. Eu me desculpei mais uma vez, e aparentemente disse algo em meu pedido de desculpas que a magoou. Ainda estou confusa sobre isso. Depois da quarta mensagem dela, tive que dizer a ela claramente que já havia me desculpado várias vezes, que sinceramente nunca quis magoá-la, e que eu precisava que ela parasse com o despejo de sentimentos porque eu estava lidando com uma emergência familiar. Ela então enviou um pedido de desculpas burocrático que parecia algo que sua mãe faria você escrever quando você é criança. E depois, silêncio por um dia. Até hoje à noite, quando mandou mensagem perguntando se meu quarto de hotel já estava cancelado porque 2 de seus outros amigos podem vir de última hora. Porque, afinal de contas, aparentemente ela acha que é aceitável me pedir um favor depois de tudo isso. Ela está agora bloqueada em tudo, o que eu provavelmente deveria ter feito antes. Mas nós éramos amigas há 7 anos, e eu a considerava uma das minhas amigas mais próximas. Nunca em meus sonhos mais loucos eu previ isso. Simplesmente cheguei ao ponto em que não quero alguém na minha vida que me trate assim. Minha avó ainda está viva, mas em um estado quase comatoso e sem responder a nada. Então, tomei a decisão de que não irei vê-la antes que ela parta, já que provavelmente ela não estaria ciente da minha presença de qualquer maneira. Minha família está planejando um encontro memorial para o próximo final de semana, porque ela não deve viver tanto tempo, e eu vou voar para o Colorado para ficar com minha família para isso. Minha namorada, 28, quer terminar porque eu, 30, comprei o chocolate errado. Eu sei que isso parece louco, mas me ouça. Minha namorada e eu estamos juntos há quase 3 anos. Tudo está indo muito bem, e ela é o amor da minha vida. Mas hoje algo estranho aconteceu. Eu disse a ela que eu ia ao supermercado comprar algumas coisas para os próximos dias. Pedi a ela para me enviar uma lista no Messenger, sempre fazemos isso para eu não esquecer de nada importante. Perguntei a ela várias vezes se ela precisava de algo para garantir que tivéssemos tudo em casa e não precisássemos ir ao supermercado novamente amanhã. Ela disse que queria chocolates. Tudo bem. Qual sabor devo trazer? Qualquer sabor está bom. Você sabe o que eu não gosto, então só não traga isso. Ela parecia irritada, o que me confundiu, mas pensei que ela apenas estava de mau humor. Fui ao supermercado, peguei todas as coisas da lista, comprei alguns chocolates e depois fui para casa. Quando cheguei em casa, ela perguntou onde estava o chocolate, e quando dei a ela, ela explodiu comigo. Eu não gosto de caramelo. Como você pode errar uma coisa tão simples? Por que você perguntou se não se importava com a resposta? Você está me deixando louca, e eu não quero mais ficar com você. Fiquei pasmo. Tentei acalmá-la e ter uma conversa, mas ela saiu furiosa e bateu à porta. Quero dar espaço a ela, mas uau, o que acabou de acontecer? Às vezes, eu comprava chocolates com caramelo para ela, e não me lembro de ela dizer que não gosta deles. Alguém pode explicar o que fiz de errado? Como devo abordá-la sobre isso? Devo deixá-la chateada ou ir conversar com ela? Edição, deixe-me responder algumas coisas aqui para facilitar. Eu pedi a ela para escrever a lista porque ela passa mais tempo em casa do que eu, então eu presumi que ela sabe melhor do que precisamos para casa. Alguns dias eu trabalho turnos de 12 horas e não consigo lembrar de tudo o que precisamos. Não me lembro dela dizer explicitamente que odeia caramelo, mas vou lembrar disso para a próxima vez. Eu não comprei um chocolate que ela odeia de propósito. Eu não sou uma pessoa passivo-agressiva. Eu faço tarefas domésticas, mas porque ela está trabalhando em casa na maioria dos dias, ela faz mais das tarefas também. Eu tenho que viajar para o trabalho todos os dias, então fizemos um acordo sobre as tarefas, e ela concordou. Sim, às vezes, eu esqueço coisas, mas não é nada malicioso. Eu não acho que isso me faz um namorado horrível. Eu sempre pergunto a ela se ela quer que eu compre alguma coisa para ela, o que ela gostaria de comer, se ela precisa de alguma coisa. Eu me importo muito com ela. Sim, ela está menstruada agora. Edição 2. Porque vejo muitas suposições nos comentários. Ela não faz todas as tarefas domésticas sozinha. Eu faço 40% das tarefas, e ela faz 60%. Eu trabalho 10 horas por dia, 6 dias por semana, enquanto ela trabalha 5 horas por dia, 4 dias por semana.
Concordamos em dividir as tarefas dessa maneira, e isso funciona para nós. Mencionei o período dela porque as pessoas perguntaram nos comentários. Ninguém culpou nada no período dela. Foi apenas uma resposta a algumas perguntas. Ela experimenta sintomas fortes de TPM durante a maioria de seus períodos e está esperando para consultar um especialista sobre isso. Infelizmente, leva alguns meses para conseguir um horário com eles. Não me lembro dela dizer que odeia caramelo. Ela come barras de Snickers com caramelo, então pensei que ela ficaria bem com isso, haha. Eu sei quais são as flores favoritas dela, o perfume, o pedido no McDonald's e como fazer seus smoothies favoritos, etc. Mas administrar um negócio pode ser estressante, e eu não consigo lembrar de tudo, então eu esqueço pequenas coisas às vezes. Ela também prefere fazer as coisas do jeito dela, então pergunto a ela várias vezes sobre certas coisas para garantir que ela esteja feliz. Sinto que muitas pessoas respondendo a este post estão projetando experiências ruins passadas ou irritações em nosso relacionamento. Quero dizer, é claro que você não pode encaixar toda a história de um relacionamento em um post do Reddit, e estranhos não conhecerão nossa dinâmica, mas não tenho certeza de onde vem toda essa frustração e hostilidade. Eu posso ter vindo para o lugar errado em busca de conselhos. Obrigado pelas respostas ponderadas. Vou esperar ela se acalmar e vir até mim. Espero que possamos conversar sobre tudo. Atualização. Eu não ia fazer um post de atualização, mas algumas pessoas me mandaram mensagens sobre isso, então aqui está. Esperei minha namorada se acalmar e vir até mim. Depois de algumas horas, ela veio. Ela estava chorando e realmente pedindo desculpas. Conversamos sobre o que aconteceu. Ela disse que a TPM a deixou muito chateada e que seus hormônios estavam agindo mais do que o normal neste mês, deixando-a mais irritada. Eu disse que entendia, mas precisava de um tempo para pensar, então dormi no quarto de hóspedes. Entendo que ela não pode controlar os sintomas da TPM, mas eu não cresci em uma casa onde bater portas e gritar um com o outro era algo normal de se fazer quando alguém está frustrado. Além disso, dizer que ela quer terminar não deveria ser algo do calor do momento. Mesmo que a maioria dos comentários estivesse me atacando e fazendo todo tipo de suposições, eles também me fizeram pensar sobre a dinâmica do meu relacionamento e o fardo que coloco sobre mim mesmo. Sinto que estou fazendo muito mais no relacionamento do que minha namorada. Estou carregando a maior parte do peso sozinho. Eu pensei que fosse normal porque realmente a amo e quero que ela seja feliz. Mas agora que as pessoas destacaram toda a questão da carga mental e como as responsabilidades deveriam ser compartilhadas, estou começando a pensar que talvez eu tenha assumido demais. De certa forma, isso pode ser o motivo pelo qual ela pensa que pode me tratar como fez ontem. Alguém me disse nas mensagens diretas que há uma linha tênue entre ser gentil e ser passivo demais, e com certeza eu não quero ser explorado por causa da minha bondade. Vou conversar com ela hoje e ver se conseguimos encontrar uma maneira de compartilhar as responsabilidades de forma mais equitativa em casa e em nosso relacionamento. Também terei que estabelecer mais limites, o que será difícil, mas tenho que fazer. Obrigado novamente pelos comentários ponderados e mensagens diretas. Atualização. Não sei quantas pessoas verão isso, mas de repente estou recebendo pedidos por uma atualização. Após meu último post, minha namorada explodiu novamente e jogou uma pizza inteira no chão porque ficou chateada. Isso foi o suficiente para mim. Eu não consigo tolerar os surtos dela, especialmente depois de um dia de trabalho de 12 horas. Ela também se recusa a assumir mais responsabilidades em casa e não quer trabalhar mais horas. Eu até ofereci a ela um emprego na minha empresa, mas ela recusou. Estou desolado, mas ela não quer mudar nada, e desculpe, não é mais o suficiente. Ela está no meio da mudança para fora. Provavelmente, não é a atualização mais positiva que você estava procurando. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa tarde, pessoal.